Olá, sou a professora doutora Raquel Ruiz, do Bunda na Cadeira e Sem Enrolação. Hoje nós vamos estudar um clássico da avaliação, a avaliação da aprendizagem escolar, Cipriano Carlos Lucchesi. Bora comigo, moçada! Ele é maravilhoso! Bora estudar! Gente, Lucchesi, ele é licenciado em filosofia, ele é bacharel em teologia, mestre em ciências sociais pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia. Doutor em educação, em história, política e sociedade pela pós-graduação da PUC de São Paulo. E ele desenvolveu durante toda a vida dele o estudo da avaliação da aprendizagem escolar. Bora para o livro. Na introdução, ele discorre, sobre o que é o livro. Ele fala que a avaliação da aprendizagem escolar é objeto de pesquisa de vários estudos. E o livro vai reunir artigos publicados ao longo dos anos do trabalho com a avaliação escolar, em que se tem estudos, olha lá, críticos sobre a prática da avaliação, bem como proposições de encaminhamento. Então, o livro ele traz assim as críticas sobre a avaliação. É um livro que, o meu livro, ele é de 95, porém tem a publicação anterior. Imagina há quanto tempo ele vem orientando sobre a avaliação. E então ele traz a crítica sobre essa avaliação e traz proposições também. No discorrer do livro, ele aponta algumas necessidades que eu quero destacar aqui. Ele fala que nós temos que entender o que é examinar, que está ligado à questão da classificação e a seletividade, e o que de fato é avaliar, que está incluído a questão do diagnóstico e a inclusão, A inclusão, inclusive, acesso, ao currículo, a conhecimento. E ele fala da metanoia, que está ligado a uma conversão, ou seja, uma mudança de conduta, que se expressa na prática diária. Ou seja, eu preciso ter uma mudança no meu pensamento, na minha postura em relação à avaliação. Então, faz-se necessário, na minha prática da avaliação, avaliativa, ter essa mudança. Capítulo 1. A avaliação da aprendizagem escolar, apontamentos sobre a pedagogia do exame. Aqui ele vai discorrer dentro de um processo histórico, o que ele entende por uma pedagogia do exame. O presente texto compõe-se de um conjunto de observações gerais sobre a prática da avaliação da aprendizagem na escola brasileira. Então, nesse capítulo, ele vai estar tratando, da prática da avaliação da aprendizagem no Brasil. Ele traz apontamentos gerais. Lucchesi afirma que a avaliação na nossa prática educativa ganhou amplo espaço nos processos de ensino, a tal ponto que a nossa prática educativa escolar passou a ser direcionada para uma pedagogia do exame. É uma denúncia, ele fala assim, olha, a avaliação na prática, dentro da escola, ela se tornou em uma pedagogia do exame. E agora ele vai discorrer o que é essa pedagogia do exame. Ou seja, as atividades docentes e discentes estão voltadas para o treinamento do vestibular. Aqui, como nessa época, 1995, antes a questão do endeusamento ao vestibular também, que é muito forte. Hoje também nós temos ainda temos o vestibular. Porém, a gente já tem um outro olhar, porém ainda é muito forte. Então, quando ele escreveu o livro, isso era extremamente, estava no auge, E olha lá que ele fala, o nosso exercício pedagógico escolar é atravessado mais por uma pedagogia do exame do que por uma pedagogia ensino-aprendizagem. Eu estou mais preocupado com a questão do exame do que com a aprendizagem do meu aluno. Lucchesi ele vai falar que a nossa atenção, ela está ligada mais na promoção do que na aprendizagem. Ele fala atenção na promoção,
os alunos procuram saber as normas e os modos pelos quais as notas serão obtidas e manipuladas, em função da promoção de uma série para outra. E olha o que ele diz ainda, o que predomina é a nota. Não importa como esta será obtida, nem por quais caminhos. São operadas e manipuladas descoladamente do percurso ativo do processo ensino de aprendizagem. Ou seja, não estou preocupada com a construção do conhecimento, estou preocupada em ter nota para passar. Olha só, Lucchesi ele fala assim, que a avaliação é como se ela não tivesse nada a ver com esse processo, percurso ativo, né, do processo da aprendizagem. De aprendizagem, ele fala assim, olha, é totalmente descolado de uma realidade. Os professores usam as provas como instrumento de ameaça e tortura prévia dos alunos, alegando ser um elemento motivador. Gente, aí tem toda uma pedagogia, né, por trás, todo um teórico por trás que leva a essas ameaças, né, a essa tortura prévia. Vocês vão ver, ele traz isso no livro. Tá? Ou seja, eu ameaço e aí o aluno motiva para... Que horror! Os pais das crianças e jovens estão na expectativa das notas dos seus filhos. Os professores vão à reunião para entregar os boletins aos pais e conversar com eles sobre as crianças que estão com problema. Ou seja, qual que é o problema? A nota baixa. E o sistema social, ele fala assim, além de todo, né, do aluno, dos pais, dos professores, né, tem o sistema ainda social, que contenta-se com as notas obtidas nos exames. O próprio sistema de ensino está atento aos resultados gerais, importando as notas, as curvas estatísticas, né, que ele chama de aparência. Os pais do estabelecimento de ensino e todo o sistema social estão centrados nos resultados dos exames, nas notas, né? Entenda também esses exames como as nossas avaliações externas também, né, no caso do sistema. Então, aí ele faz um resumo, né? Ele fala assim, os sistemas de exames, com suas consequências em termos de notas e suas manipulações, polarizam a todos, ou seja, nós somos manipulados pelas notas, né, por esses sistemas de exame. A nossa prática educativa pauta-se, né, em uma pedagogia do exame. Lucchesi ele ainda afirma que, olha só, que a atenção centralizada nas provas apresenta alguns desdobramentos na relação professor-aluno, né, que esse endeusamento aí nas notas vai determinar essa relação professor-aluno. Olha o que ele fala aqui. Provas para reprovar. Os docentes elaboram as provas para testar e até reprovar o aluno, e não para auxiliá-lo na aprendizagem. Eu estou muito brava com a sala, com o aluno, então eu vou elaborar uma prova, não para fazer um diagnóstico, mas para que eu possa derrubar esse aluno, para que ele possa ter nota baixa e pronto, e acabou. Não estou preocupado com a construção do conhecimento, com a questão da aprendizagem, se ele aprendeu ou não. Olha lá, outro desdobramento. Ponto a mais e ponto a menos. Promessa de dar pontos e ameaças de tirá-los são usadas em atividades extras, que não estão ligadas diretamente a um conteúdo. Olha, gente, vocês vão ficar com ponto positivo se vocês ficarem quietos na minha aula. Às vezes a aula tá um saco, chata pra caramba, que a coisa mais deliciosa seria eu pendurar na cortina e brincar de Tarzan, porém, eu ameaço com ponto mais e ponto a menos. Vocês vão ter um ponto a mais na nota se vocês ficarem quietos. E não tem nada a ver com o conteúdo que eu estou dando. Se eu estou dando, vamos supor, sei lá, números inteiros, né? Um professor de matemática. Mas eu vou dar um ponto a mais lá na prova porque vocês ficaram quietos, ou seja, completamente descolado de uma realidade. Uso da avaliação da aprendizagem como disciplinamento social dos alunos. Ou seja, eu uso para disciplinar, né? Como diria Zabala, para trabalhar um conteúdo aí atitudinal. Ou seja, a atitude ali social que não tem nada a ver com o conteúdo, por exemplo, conceitual. Aí as explicações, né? Esses fatos não se dão por acaso. Lucchesi começa explicando. E ele vai falar de onde nós herdamos. Tais práticas já estavam inscritas nas pedagogias do século XVI, XVII,
no processo de emergência e cristalização da sociedade burguesa e perduram até hoje. Né? A burguesia, quando ela tem o poder econômico, né? Aí ela começa a exigir educação, porque a educação não era para todo mundo. Quando ela assume essas questões educacionais e aí sociais e econômicas, ela acaba fazendo com que, perpetuando a burguesia para continuar no poder e os outros para estudarem para servir a burguesia, né? Que a gente chama aí de escola dualista, que a gente não vamos falar disso agora. Vamos continuar, vamos estar atento ao livro. Lucchesi traz para a gente uma retomada rápida, né, da pedagogia jesuítica. Olha o que ele fala. No século XVI, os jesuítas tinham atenção especial para o ritual das provas, ocasiões solenes com bancas examinadoras e comunicação pública dos resultados. Seja pela emulação, né, ou seja, eu vou querer vencer o outro ou me igualar a alguém, ou pelo vitupério, né, pela palavra, atitude ou gestos que tem, né, aquele poder de ofender, afrontar, insulto. Daí decorrente. E Lucchesi fala, a gente vive isso até hoje. Né? E não é, a gente marca um dia especial para essa prova, a gente põe tanto, olha, essa daqui é um peso maior, né? E depois ainda a gente passava-se as notas, ainda fazia, né, o primeiro, fazia o ranking, né, o primeiro, segundo, terceiro, o último lugar, imagina quem ficava em último lugar. Então, assim, nós fomos herdando isso e fomos deixando acontecer sem uma reflexão crítica em relação à avaliação. Aí ele traz também a pedagogia comeniana. A educação tem como centro de interesse a ação do professor, não prescinde, né? Ou seja, não separa do uso dos exames como estímulos aos estudantes ao trabalho intelectual da aprendizagem. Olha só, o medo, segundo o Comênio, é um exemplo, é um excelente fator para manter a atenção dos alunos. Assim, aprenderão com muita facilidade, sem fadiga e com economia de tempo. Ou seja, nós herdamos, olha, se você colocar, dar medo, seu aluno sentir medo, você vai economizar no tempo. Ó. Ou seja, eu não estou preocupada com essa construção da aprendizagem, estou preocupada em disciplinar. Continuando. Aqui Lucchesi vai discorrer sobre a sociedade burguesa, né? Dessa hegemonia. Então, além de vivermos ainda a hegemonia da pedagogia tradicional, estamos mergulhados nos processos econômicos, sociais e políticos da sociedade burguesa, cuja qual aperfeiçoou seus mecanismos de controle. A seletividade escolar e seus processos de formação das personalidades dos educandos, o medo e o fetiche, são mecanismos imprescindíveis em uma sociedade que não opera na transparência, mas sim nos subterfúgios. Olha que parágrafo, olha o que ele coloca para a gente. Ele fala, olha, nós ainda estamos selecionando na escola quem deve, né, seguir ali para uma vida acadêmica de sucesso e quem vai apertar o botão da fábrica. Eu seleciono quem vai estudar e quem não vai. Quantas crianças e adolescentes escutaram, você não serve para isso, vai fazer outra coisa. E os processos de formação das personalidades também do educando. Ele fala que isso acaba determinando, né, a submissão, a ter condições de um diálogo crítico, de argumentação. Mas são mecanismos, né, do medo e fetiche. E que não vai, assim, de uma sociedade que não opera na transparência, mas tem os seus subterfúgios para se manter, por exemplo, a classe burguesa sempre dominando. Para o autor, a avaliação da aprendizagem escolar ao longo da história da educação moderna e a nossa prática, né, por meio de exames e provas, foi se tornando um fetiche. Vamos entender o que é esse fetiche. Olha lá, primeiro, né, você pegando aí num dicionário. Fetiche, ele é um substantivo masculino, com uma origem no termo, né, fetiche do idioma francês, e pode significar um objeto enfeitiçado, ou um comportamento ou parte do corpo, né, objeto que desperta uma excitação sexual. Isso é mais para o lado psicológico, né?
E tem também a questão do fetichismo, por exemplo, da mercadoria, de Karl Marx. Então, olha só, né, para Karl Marx, né, esse fetichismo, né, da mercadoria é uma expressão atribuída, né, sendo um conceito central e crucial no sistema econômico criado pelo filósofo, né, economista alemão Marx, que indica que, graças a esse fenômeno psicológico-social, os produtos parecem, né, ganhar vontade própria e deixam de ser meros objetos e passam a ser alvo de adoração pelo ser humano. Desta forma, os indivíduos se comportam como objetos e os objetos se comportam como pessoas. Agora nós vamos ler o que Lucchesi coloca para a gente. Olha o que ele fala. Fetiche para Lucchesi é uma entidade criada pelo ser humano para atender uma necessidade, mas se torna independente dele e o domina, universalizando-se. Então, em relação à avaliação, essa adoração pelas notas, né, nos tira do eixo em relação a para que ela realmente serve, né? Que é para você redimensionar a sua prática educativa. Tá lá na resolução 4, né, de 2010, das diretrizes gerais da educação básica. Fala que a avaliação ela é redimensionadora da minha prática, ou seja, meu aluno não, minha sala não está aprendendo, então eu vou mudar minha metodologia. O que está acontecendo? Né? E não, aí ele fala assim, não, a gente não pensa, a gente não analisa. Ou seja, a avaliação ela vai se tornando que um fetiche. A nota ela vai sendo endeusada e eu não estou nem preocupada se o aluno está aprendendo ou não. Ela já está esse fetiche em relação à adoração às notas, né? Domina tanto a gente que a gente fica acrítico, não consegue analisar nada. E só reproduz uma realidade, não a transforma. Aí ele traz alguns apontamentos. A avaliação é praticada com independência do processo de ensino e da relação professor-aluno. Olha o que mais que ele fala para a gente. As provas e exames são realizadas conforme o interesse do professor e do sistema de ensino. Nem sempre considera-se o que foi ensinado. Continuando os apontamentos dele. O mais importante do que ser uma oportunidade de aprendizagem significativa, a avaliação tem sido uma oportunidade de prova de resistência do aluno aos ataques do professor. As notas são operadas como se nada tivessem a ver com a aprendizagem. Ou seja, eu dou nota para te disciplinar, eu faço prova para te derrubar e a sua aprendizagem que se lasque. As médias são médias entre números e não expressões de aprendizagem. Aprendizagens bem ou mal sucedidas. Alunos são reprovados por décimos. A relação professor-aluno passa a ser uma relação entre coisas, ou seja, as notas. É essa nota que acaba nos dominando, né? Ela vai tornando o nosso fetiche, a nossa fantasia, a nossa adoração e que me deixa completamente paralisado. E é muito interessante pensar nas médias, porque olha só, eu apliquei uma prova e a maioria tirou 5, valia 10, conseguiram ali 50%. Né? Eu, enquanto professor, eu falo, poxa, tem alguma coisa errada. Se eles estão aprendendo aí só 50%, vou mudar minha metodologia e vou dar de novo esse conteúdo e vou dar uma prova, né, aí, uma avaliação diagnóstica novamente. No caso, né, conforme Lucchesi, como ele indica como tem que ser. Aí expliquei de novo, fizeram de novo a avaliação, tiraram 10. Aí Lucchesi fala assim, e aí? Você vai mandar esses alunos com 5 ou vai pegar 10 com 5, vai virar 7,5? Ele fala, olha, se antes eles sabiam 50% do conteúdo, depois do segundo diagnóstico, da segunda prova aí, eles sabem 100%. Ele fala, é justo que eles vão com os 10. Por quê? Se antes ele sabia 50, agora ele sabe 100. Por que eu tenho que fazer uma média que não retrata uma realidade do conhecimento do meu aluno? É isso que ele começa a questionar. E olha, gente, faz tempo, hein?
E a ficha, né? Que é também cair a ficha antigo, não caiu até hoje. Para muitos professores. Olha o que mais que ele aponta ainda. As notas despontam como uma divindade adorada por professores e alunos. O professor adora pela nota baixa, a adora pela nota baixa, e por mostrar lisura e poder. O aluno, por outro lado, está à procura do santo graal, a nota. Não importa se esta expressa ou não a aprendizagem, ele a quer. Né? Ou seja, todos nós estamos aí enfeitiçados, fetichizados pela nota. É a nota que domina tudo. É em função dela que se vive na prática escolar. Aí ele vai falar sobre o medo, né, que nós herdamos lá dessa pedagogia comeniana do século XVI. Fator importante no processo de controle social. É um bom freio às ações supostamente indesejáveis. Daí a escola, o Estado, a igreja, a família utilizarem-se dele de forma exacerbada. Medo gera submissão, olha lá, forçada, e habitua as crianças e jovens a viverem sobre sua égide. Petrifica ações e leva a estresse permanente. Gente, que horror! Por isso que muita gente não gosta de ir para a escola, por isso que quando a gente fala, até hoje na faculdade, quando eu vou dar aula, as pessoas, professora, que medo, que desespero, porque nós herdamos isso. Né? Nós herdamos e falamos, gente, esquece a nota, vamos focar na aprendizagem. Né? E o aluno fica bravo com você quando ele tira a nota baixa e você fala ainda para ele assim, calma, vamos aprender, vamos cuidar da nossa aprendizagem primeiro, depois a gente pensa na nota. Então, é uma forma do controle, né, de controle social que Lucchesi fala pra gente. E outra coisa, assim, essa questão em relação a querer disciplinar, né? Por exemplo, se o aluno ele vivenciou alguma atitude inadequada na sala de aula, eu preciso conversar a respeito disso. Né? A gente precisa ter argumentações, ter aí um debate, não no sentido de uma emulação, mas um debate no sentido de crescimento, de ter uma formação crítica, né, do pensar a respeito dessas atitudes, em que eu preciso considerar o olhar do outro, o meu olhar, e temos que chegar num senso comum, né, que é melhor para ali o coletivo para todo mundo, na sala de aula. E a questão do respeito em relação ao outro não é inegociável, né, tem coisas que são inegociáveis. Aí ele vai falar também do castigo. É um instrumento gerador do medo. Seja ele explícito ou velado. Hoje usamos um castigo sutil ou psicológico. Ameaça é um castigo psicológico antecipado, mais pesado e significativo que castigo físico, do ponto de vista do controle. Gente, isso é muito sério. Tanto que hoje, no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 1990, nos seus artigos 18A, já vai falar o que é castigo físico, o que pode acontecer, toda essa questão, esse jogo, tá? Essas ameaças, esse jogo psicológico. Não pode se trabalhar dessa forma. Continuando. As principais consequências da pedagogia do exame são, para Lucchesi. A pedagógica está centralizada, né, essa centralização nos exames sem auxiliar na aprendizagem. Essa é a consequência de uma pedagogia do exame. Não vai ajudar em nada a aprendizagem. A função verdadeira da avaliação da aprendizagem seria auxiliar a construção da aprendizagem satisfatória. É aquela que acontece mesmo, essa aprendizagem. Porém, como está centrada nas provas e exames, não cumpre sua função de subsidiar a decisão da melhoria da aprendizagem. Isso dentro da pedagogia do exame. Olha agora a psicológica, o desenvolvimento de personalidades submissas, o fetiche, por seu lado, não transparente, inviabiliza tomar a realidade como limite da compreensão das decisões da pessoa. A avaliação utilizada de modo fetichizado é útil ao desenvolvimento da autocensura.
de todos os tipos de controle. Olha lá, de todos os tipos de controle, o autocontrole é a forma como os padrões externos cerceiam os sujeitos, sem que a coerção externa continue a ser exercida. O sujeito é preso em si. Ou seja, é tão fetichizado, né, psicologicamente, essa personalidade submissa, que em relação à nota eu fico me autocontrolando, você tem que ficar quieto, você tem que obedecer, você não pode falar sobre a nota, aquele endeusamento que você fica preso em si mesmo. O autocontrole psicológico talvez seja a pior forma de controle, desde que o sujeito, olha lá, desde que o sujeito é presa de si mesmo. Olha só para Lucchesi em relação às consequências sociológicas dessa pedagogia do exame. A avaliação da aprendizagem utilizada de forma fetichizada é bastante útil para os processos de seletividade social. Né? Quando eu tenho esse endeusamento, eu consigo selecionar quem vai ser doutor e quem não vai ser doutor. E eu vou ler uma parte aqui do livro para vocês. Olha só. Olha que ele fala aqui para a gente. Se os procedimentos da avaliação estivessem articulados com o processo de ensino e aprendizagem, propriamente dito, não haveria possibilidade de dispor-se deles como se bem entendesse. Estariam articulados com os procedimentos de ensino e não poderiam, por isso mesmo, conduzir ao arbítrio. Lucchesi é maravilhoso. Finalizando Lucchesi nesse capítulo 1. A avaliação está mais articulada com a reprovação do que com a aprovação. Daí vem a contribuição a favor do processo de seletividade, desde que utilizada independente da construção da própria aprendizagem. E finalizando o último parágrafo do capítulo. A seletividade social já está posta. A avaliação colabora com a correnteza, acrescentando mais um fio d'água. E aqui, gente, finalizando Lucchesi, acabando com mais um bunda na cadeira e sem enrolação. As questões de Lucchesi nós vamos tratar separadamente. Um beijo, simbora para o segundo capítulo!